Bom, então, eu quero agradecer a todos que estão presentes, né? Como já foi colocado, realmente a gente está aí no começo de ano, né? Comecinho de janeiro, então é uma grande responsabilidade nossa enquanto produtores de ciência, né? Estarmos engajados aí, independente do período do ano, né? Então, é com grande felicidade que eu apresento o meu trabalho para vocês. Agradeço ao professor Estélio Dantas, tanto por acreditar no meu trabalho, né, pela orientação dele, mas também agora me colocando aqui à disposição de vocês, tá? Então, o meu trabalho proposto, né, de doutorado é respostas imunometabólicas, psicobiológicas, no condicionamento físico e qualidade de vida de pacientes com câncer de mama, submetidas a programa de exercícios físicos com diferentes formas de periodização, tá? Ah, Então, sabendo que o câncer, né, ele tem uma característica bastante importante de crescimento celular descontrolado, e isso vai se dar essencialmente pela excessiva produção de hormônios anabólicos que vão se ligar aos seus receptores naquelas células problemáticas, vai ocorrer então ali uma grande ativação da via PI3K-catein-mTOR, que é uma via de crescimento celular bastante conhecida, e não só induz o crescimento celular em si, mas também se mostra ali uma perpetuação de crescimento também vinculada à inflamação, como a gente pode ver aqui a KT interagindo com o fator nuclear KB, né, o NF-κB, então criando um certo ciclo vicioso entre vias de crescimento e também inflamação que vai subsidiar novamente ali um feedback de crescimento com inibição de vias de apoptose celular e assim por diante, tá? Bom, acontece que as células cancerígenas, elas partem de um defeito metabólico aberrante, conhecido como efeito Warburg, né? Então, você tem ali essas células que vão ter uma excessiva captação de glicose para vias energéticas e sobrevivência dessas células, isso mesmo na presença do oxigênio. Então, é uma via glicolítica aeróbia, o que seria uma certa aberração metabólica. Então, nós temos ali danos mitocondriais que ocorrem nessas células e, por conta disso, há ali um excessivo uso de via glicolítica com alta produção de lactato. Claro que não é uma questão exclusiva do lactato, mas também é o lactato, íons de hidrogênio e outros metabólitos, né, que vão ali para o sangue e vão excitar o eixo hipotalâmico hipofisário para que haja ali uma secreção de GH, que vai se conectar ao receptor do fígado e aí vai induzir ali a liberação de IGF-1, que vai se ligar ao receptor da própria célula cancerígena, portanto, ativando a via P3K-catein-mTOR, com a fosforilação da proteína P70S6K, que vai ali induzir síntese proteica. Então, basicamente, esse é o fluxo bioquímico para justificar esse crescimento descontrolado. Acontece que essa via, ela é similar àquilo que a gente já conhece do treinamento de força, lá no músculo esquelético, que quando o sujeito levanta peso, faz um treino de força, também há uma produção de lactato que também vai induzir essa mesma via metabólica. Portanto, nós temos ali um concorrente das células cancerígenas por recursos que seria o treinamento de força, por exemplo. E aí a gente pensa que a associação do treinamento cardiorrespiratório com o treinamento de força para pacientes oncológicos, ou até mesmo na prevenção do câncer, é algo bastante relevante, né? Então é uma estratégia interessante para que haja aí melhoras fisiológicas gerais, evitando o sujeito a ter câncer, ou caso o sujeito tenha câncer, para que haja ali uma certa competitividade com os tumores. Então acontece que o músculo, ele é um órgão endócrino, não apenas um órgão mecânico, né? Mas ele também é endócrino. Então, quando você tem contrações musculares, há produção e liberação de vários produtos, né? E entre eles ali as miocinas, né? Então você vai ter interleucina 6, outras citocinas anti-inflamatórias que vão tanto melhorar as respostas imunológicas, vão gerar ações de ativação de células imunes, e também efeitos epigenéticos para a redução do tumor, a gente vai entender isso um pouco mais para frente, mas também há respostas fisiológicas para todos os outros tecidos do corpo, tá? Bom, então os benefícios do treinamento físico para o paciente com câncer ou na prevenção do câncer são diversos, né? Então, treinamento físico composto por treinamento cardiorrespiratório, força muscular,
ou de outros tipos, né? Na prevenção do câncer, você tem uma redução de danos celulares, efeitos epigenéticos, redução de efeitos deletérios de outras doenças pré-existentes, como obesidade, diabetes, entre outras, que também servem de fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Lá no eixo hipotalâmico, né, e no hipocampo, nós temos ali a redução da inflamação neuronal, regulação do BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que tem relação aí com neurogênese, né, e controle de leptina e grelina, por meio do network que faz com a proteína Y, né, neuropeptídeo Y, assim por diante. Melhora na cognição e na saúde mental, regulação do apetite, como já descrito ali pela leptina e grelina. Então, por exemplo, no caso da obesidade, uma inflamação neuronal faz com que o sujeito sempre reduza a produção de BDNF e com isso ele sempre está se alimentando, né? Então, gerando cada vez mais inflamação, aumentando o fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Mas quando o sujeito já está com câncer, já tem um diagnóstico do câncer, então o exercício físico ele reduz efeitos deletérios, né, do tratamento, como a quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, endocrinoterapia e assim por diante. Então, esses tratamentos são importantes para o combate ao enfrentamento do câncer, mas acontecem efeitos colaterais, tá? Então, mas você vai ter uma redução desses efeitos pelo treinamento físico, promove também a destruição das células cancerígenas e gera efeitos epigenéticos também para a regulação do próprio câncer. Então, a literatura já é bastante interessante nesse aspecto. Só que se a gente for pensar na organização do treinamento físico, sabe-se que a literatura apresenta a periodização, né, que é composta por macrociclo, mesociclos e microciclos. Então, pensando na problematização da minha pesquisa, nós temos dados sólidos sobre os benefícios do treinamento físico para o paciente oncológico, só que nós não temos na literatura comparações entre modelos de periodização para esse público, né? Então, a pesquisa traria uma contribuição acadêmica relevante, uma contribuição para o mercado de atuação da educação física, então subsidiaria o profissional de educação física a atender melhor esses pacientes, e, por consequência, tem uma contribuição para o próprio paciente oncológico, né, que é o público final, é quem está na ponta ali precisando desse tipo de atendimento. Então, o objetivo principal é verificar a relevância de modelos de periodização do treinamento físico para pacientes com câncer de mama em tratamento e avaliar as respostas imunometabólicas, psicobiológicas e na qualidade de vida, que é uma consequência psicobiológica, e no condicionamento físico. Acontece que, se a gente for pensar em treinamento de força, né, existem diversos métodos aí que a literatura apresenta, e parece que há uma certa hierarquização que é discutida, né? Então, por exemplo, para sujeitos sedentários, iniciantes ali do treinamento de força, é recomendado ali pela American College de 2 a 4 séries de cada exercício, de 8 a 10 exercícios, ou 8 a 12 exercícios, dependendo da literatura, de 8 a 12 repetições máximas para cada série, de 1 a 2 minutos de intervalo, e aí o sujeito vai progredindo, e com isso você vai disponibilizando outros métodos, por exemplo, pirâmide, superset, biset, triset, dropset, GVT, FST7, rest pause, SST, oclusão vascular adaptada, entre outros tantos que são apresentados aí, né? Acontece que estudos demonstraram similaridade entre os métodos comparados para a hipertrofia. Então, quando se compara diversos métodos, eles têm uma resposta similar à produção de lactato, ativação da via P3KKT-mTOR e a própria hipertrofia muscular esquelética induzida mesmo ali quando você verifica por biópsia ou por exames de imagem, né? Então você tem ali uma hipertrofia similar para diversos métodos de treino, né? Há também uma discussão sobre o intervalo de descanso entre séries e exercícios, então é disponibilizado na literatura que intervalos de 3 a 5 minutos gera manutenção das repetições na zona pré-estabelecida, isso tem relação com força e potência muscular. Já os intervalos de 30 a 60 segundos, ou seja, um intervalo reduzido entre as séries, leva a uma fadiga maior, e aí os produtos metabólicos disso poderiam gerar mais hipertrofia muscular, indução de produção e secreção de hormônios anabólicos e gera resistência muscular, tá? Acontece que isso também já aparece em iniciar uma discussão sobre pacientes oncológicos, então parece que 2 minutos de intervalo pode ser melhor do que 1 minuto de intervalo para pessoas com câncer. Nesse caso aqui, o paper é exclusivamente de pacientes com câncer de mama, tá? Sobreviventes do câncer de mama.
Então, é um público diferenciado, porque tem efeitos colaterais importantes do tratamento, então a gente pode pensar que 2 minutos seja mais interessante do que 1 minuto de intervalo. E quando a gente pensa em periodização e não periodização, porque há uma tendência hoje de se falar sobre modelos não periodizados do treinamento físico, mas uma meta-análise de 2017 mostra que a tendência de otimização dos ganhos de força, por exemplo, são mais favoráveis aos treinos que são periodizados do que não periodizados, tá? Então há uma tendência aí nesse aspecto. Isso pode, inclusive, ser verificado no próprio plot de funil de Regis, né? Então, você pode verificar que realmente você tem uma tendência bem importante de adaptações para treinos periodizados quando comparados a treinos não periodizados. E quando pensa em treinamento cardiorrespiratório, né, também tem uma discussão sobre o HIIT e o treinamento moderado contínuo para emagrecimento, que seria uma coisa benéfica também para paciente com câncer de mama em tratamento, porque seria um bom prognóstico você reduzir gordura e aumentar a massa muscular. Então, você tem duas meta-análises, por exemplo, que mostra que não há superioridade em nenhum dos métodos de treino para emagrecimento. Haja vista que tanto a hipertrofia quanto o emagrecimento, eles não são resultados meramente do treinamento físico, portanto, né? O treinamento físico induz algumas respostas metabólicas, hormonais e assim por diante, mas o restante do dia do sujeito, da vida do sujeito, vai determinar se o sujeito realmente vai hipertrofiar ou não, ou se vai emagrecer ou não. Então, a alimentação pesa muito nesses resultados, o tempo de descanso, descanso eu digo com relação a sono mesmo, dormir bem, né, e de forma suficiente, controle do estresse e assim por diante, tá? Há uma discussão sobre também engajamento e enjoyment, né, e aderência do treinamento do HIIT quando comparado ao moderado, e quando a gente verifica na literatura, os resultados também são similares para o engajamento ao treinamento físico, seja HIIT, seja moderado, tá? Não há diferença estatística entre os modelos. Então, na verdade, quando a gente pensa em treinamento cardiorrespiratório, um termo chamado treino polarizado, que seria periodizado, seria mais efetivo na melhora do condicionamento cardiorrespiratório do que os treinos HIIT ou volumosos, tá? Então, a gente tem que periodizar também o treinamento cardiorrespiratório. Bom, pensando em sistema imunológico, então os organismos humanos são expostos continuamente a agentes agressores, a principal função do sistema imunológico é combater infecções, agentes tóxicos e patógenos. Isso vai ocorrer por intermédio de células imunes, proteínas do sistema complemento, anticorpos e proteína C reativa, que é uma proteína que é produzida pelo fígado em resposta à inflamação, tá? E aí tudo isso é coordenado por meio de citocinas, tanto pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, para regular essas respostas. A inflamação é algo importante, porque quando há uma agressão ao seu corpo, e não é uma agressão, quando a gente fala de luta, de jiu-jitsu ou de boxe, né, nada do tipo, mas é uma agressão no sentido de induzir problemas, né, quebra de homeostasia do corpo, há uma resposta inflamatória. E essa inflamação é importante para gerar quimiotaxia, que é a atração química das células imunes para o local demandado. E essa inflamação ela está presente em diversas patologias, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, o próprio câncer, que é o objeto do trabalho, entre outras tantas doenças, tá? Então, se a gente resgatar ali os problemas fisiopatológicos do câncer, né, que é o crescimento descontrolado de células defeituosas, com transformação de células normais em células tumorais, isso se dá por desordens genéticas, metabólicas, imunológicas, que vão futuramente proporcionar aumento de secreção de hormônios anabólicos, que vão induzir aquela via peitroscacatemictória e assim permitir o crescimento de tumores. Acontece que se o seu sistema imunológico fosse eficiente, né, que seria o normal, você tem ali uma célula cancerígena aqui na imagem, agindo ali no organismo, só que você tem células imunes organizadas, coordenadas, que permitem ali um combate. Então, por exemplo, as células natural killers, com suas perfurinas, ele se conecta à célula cancerígena e libera as perfurinas para perfurar a membrana dessa célula cancerígena, o que permite uma fragmentação dessa célula. Esses fragmentos vão ser neutralizados por anticorpos, a própria proteína C reativa, né? Então você tem uma coordenação nesse aspecto, então você vai ter uma interação antígeno-anticorpo e proteína C reativa nesse complexo que vai permitir que haja maior possibilidade de fagocitose por células que fazem fagocitose, por exemplo, macrófagos.
que aí vai ter uma apresentação de antígeno para os linfócitos T helper, né, CD4+, que então vão ativar os linfócitos T CD8+, citotóxicos, que tem uma função similar aos natural killers, porque também possuem perfurinas nas suas vesículas, também agindo nesse combate. Assim como você vai ter uma resposta celular, de adaptação celular, então você vai gerar linfócitos TCD8+ especializados naquele tipo de problema, nesse caso, nesse tipo de câncer, assim como você vai ter uma adaptação humoral por mais produção de anticorpos também. Bom, quando se abre um tumor, né, já bem desenvolvido, ou seja, quando já não é mais uma única célula cancerígena, mas sim um conjunto de células cancerígenas que caracterizam um tumor, são encontrados nesses tumores células imunes, tá? E aí, às vezes, você pode interpretar isso como uma coisa benéfica, porque você vai falar, bom, então, as células imunes estão ali para combater aquele tumor. Mas, aqui a gente já está pensando no aspecto fisiopatológico e não fisiológico. Então, acontece que a gente tem poucos, por exemplo, poucos macrófagos M2, ou, aliás, poucos macrófagos M1 que são altamente anticancerígenos, né? Eles estão bastante nessa relação de ativação de linfócitos T citotóxicos e assim por diante, ativação de natural killers. Mas você vai ter pouco macrófago M1, você vai ter que usar bastante macrófago M2, assim como vai ter que utilizar bastante neutrófilo N2. Só que essas células imunes, eles têm pouca capacidade de ativação de linfócitos TCD8+, e também de linfócitos natural killers. O que vai acontecer? Eles vão gerar uma inflamação de baixo grau, crônico, que vai subsidiar o tumor com fator de crescimento tumoral beta, que, como o nome já fala, promove o crescimento de tumor. E, além disso, há uma interação também com o fator de crescimento vascular endotelial, que vai permitir maior angiogênese desse tumor, o que pode gerar metástase. Um outro problema seria a caquexia oncológica, né, que é a perda de massa muscular acentuada desse paciente com câncer. Então, na caquexia, você vai ter uma proteólise de músculos esqueléticos, justamente para ter uma conversão hepática na gliconeogênese, então vai permitir ali aumento de glicose sanguínea para continuar subsidiando essa célula cancerígena na via glicolítica aberrante do efeito Warburg aí. A própria inflamação gera caquexia, seja da própria doença ou seja induzida pelos quimioterápicos ou por outras formas de tratamento. Então, se a gente for pensar na hipotrofia muscular, que é a redução do músculo por proteólise, você vai ter ali uma ativação das ubiquitinas proteassomas, FOX, atrogin 1, MRF1. Então, como a gente pode ver ali, os produtos inflamatórios, como o TNF-alfa, interleucinão beta e assim por diante, eles vão ativar o complexo IKK, que por sua vez vai aumentar a ativação, a liberação do NF-κB, que vai para o núcleo e vai ativar a expressão gênica, por exemplo, de MRF1, como descrito aqui na imagem à esquerda. Do lado direito, além da MRF1, ele apresenta o atrogin 1 também. E esse contexto faz com que haja maior ubiquitinação de uma proteína específica, por exemplo, uma proteína muscular. Então, essas ubiquitinas vão se grudar ali, vão se conectar a essas proteínas musculares, que agora vai ficar mais fácil de conduzir até o proteassoma, permitindo a proteólise dessas proteínas musculares e liberação das ubiquitinas para um novo fluxo de ação. O tratamento contra o câncer é importante, então você tem a quimioterapia, radioterapia, endocrinoterapia, entre outros, que vão gerar citopenia, que é uma redução da contagem das células do sangue. Isso tem relação também com redução da contagem das células imunes, neuropatia, doenças cardiovasculares, problemas metabólicos, endócrinos, entre outros. Como consequências, vão ter fadiga crônica, distúrbios no sono, alteração cognitiva psicológica e a própria caquexia. Só que o treinamento físico tem uma redução da atividade do oncogênese MYC, aumento da ativação da lactato desidrogenase da isoforma B, diminuição da atividade da lactato desidrogenase da isoforma A, portanto, reduzindo a produção de lactato e aumentando a ação do piruvato e assim mais facilmente entrando essa molécula na mitocôndria, facilitando a via oxidativa, portanto, menos danos mitocondriais, redução das concentrações de IGF-1 em repouso,
melhoria das funções mitocondriais da P53, que tem relação com biogênese mitocondrial, quando ela interage com a sirtuina 3, quando interage com PGC1-alfa, PPARs e assim por diante. Modulação das ações dos Toll-like receptors, das células imunes, com diminuição da inflamação crônica, manutenção da contagem das células imunes. Tem uma prevenção, em alguns casos, dependendo da fase auxílio, no tratamento da caquexia, diminuição da fadiga, aumento da aderência ao tratamento, proporcionando maior chance de concluí-lo, redução do progresso do tumor e redução do próprio tumor. Então, existem ali efeitos epigenéticos conhecidos também, que regulam a doença do câncer por justamente melhorar a mitocôndria dessa célula cancerígena. Se você melhora a mitocôndria dessa célula cancerígena, você tem essa doença menos ativa. E aí, pensando na discussão da periodização, em 2019 foi publicado um livro no CREF São Paulo, que eu tive uma participação no capítulo de câncer, onde eu elaborei esse modelo de periodização proposto justamente por calendário do tratamento do paciente com câncer. Por exemplo, se o sujeito está em tratamento convencional semanal, então dificilmente você vai conseguir ondular as cargas de treino desse sujeito, né? Então, normalmente você vai ficar ali numa periodização linear, ou contínua ou levemente progressivo, né? Então não vai fugir muito das cargas moderadas de treino, já que o sujeito está sempre em efeito colateral do tratamento. Agora, se o sujeito faz um tratamento quinzenal da quimioterapia, por exemplo, você consegue já ter uma pequena margem para ondular as cargas de treino. Então, na semana de quimioterapia, o sujeito faria um treino regenerativo. Na semana sem quimioterapia, um treinamento mais ordinário, né? Já se o sujeito faz um ciclo mensal, fica mais fácil ainda de organizar essa periodização clássica ali entre regenerativo, estabilizador, ordinário, por exemplo. Né? Então, essa já é uma discussão que a gente tinha apresentado no CREF, nessa publicação desse livro, de 2019. Só que em 2020, em fevereiro de 2020, já houve uma publicação da Medicine Science and Sports and Exercise, que mostra justamente essa discussão do treinamento físico periodizado conforme o calendário da quimioterapia por conta do ciclo de variação da fadiga. Então, a gente não está tão longe dos gringos aí para alinhar essa discussão sobre treinamento físico para paciente com câncer. A minha metodologia proposta é uma pesquisa experimental, submeter o objeto de estudo à influência de variáveis em condições controladas conhecidas, com uma abordagem pelo método hipotético dedutivo. Amostra a priori 150 pacientes com câncer de mama, diagnosticados recentes, aguardando o início do tratamento, sedentários há pelo menos 5 anos, conforme questionário IPAC. Todos vão assinar termo de consentimento livre esclarecido e critério de exclusão, caquexia e outras comorbidades como diabetes, hipertensão e assim por diante. A amostra vai ser randomizada em 3 grupos, né? Treinamento físico não periodizado, treinamento físico periodizado linear e treinamento físico periodizado a posteriori. O que seria isso? A cada semana será feita análise de questionários e o treino da próxima semana vai ser adaptada conforme as respostas desse sujeito desses questionários, de fadiga, oncológica, de estresse imunológico, assim por diante. Então, como procedimentos experimentais, uma pré-participação e após 20 semanas de treinamento físico com análise de variabilidade da frequência cardíaca, interleucina 6, TNF-alfa, proteína C reativa, cortisol, interleucina 10, interleucina 1R, a variação da composição corporal, testes de força muscular e resistência cardiorrespiratória. E durante a cada 4 semanas, a proposta seria de analisar o perfil inflamatório e semanalmente aplicar o PIPER, questionário PIPER de fadiga oncológica, FACT-B, que também analisa especificamente fadiga geral da paciente com câncer de mama, e o URS-21, que é um questionário de estresse imunológico. E após a cada sessão de treino, utilizar a escala de Borg-CR10 para quantificar a carga interna de treino. Como aspectos éticos, a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, e a análise de dados será computado pelo Excel 2010 da Microsoft, com teste de normalidade de dados de Komogorov e Smirnov, caso se mantenha aí uma amostra grande, se for uma amostra reduzida, Shapiro-Wilk, e aí será feito testes comparativos apropriados, paramétricos ou não paramétricos, conforme as respostas de normalidade, adotando-se o valor de P menor ou igual de 0,05. Então, pessoal, essa é a minha proposta de pesquisa. Eu peço desculpas se eu passei 1 ou 2 minutos aqui da minha apresentação, mas, se eu não me engano, eu comecei um pouquinho depois das 9h10, então acho que eu meio que cravei os 20 minutos aí.
Obrigada, Henrique. Isso aí, 20 minutos certo. Ô, Henrique, eu vou pedir para você deixar a sua tela compartilhada só com o primeiro slide do time, Queria por favor. convidar Tá. o Renato. Vocês estão vendo aqui? Sim, no primeiro Ainda slide? Não? Espera aí que eu vou fazer de novo, espera aí. Não. Ah, agora acho que vai, quer ver, ó? Vamos ver, vamos ver. E agora? Agora sim, pode deixar isso. Agora Bom, professora Paula, pode começar aí, porque depois eu comento. Oi, Renato, pode começar. Pode começar por mim? Você pode dar início. Pode dar início a sugestões, depois a gente passa para o e depois para o professor Cláudio. Ô, gente, vocês estão me vendo, por um acaso? Porque para mim não está aparecendo que eu estou me vendo. Para mim, eu não estou me vendo. Não, Renato, não estamos me vendo. Oi? Não. Então, peraí, deixa eu desativar a câmera e ativar ela de novo. Eu estou vendo. Agora apareceu? Então, beleza. Sim. Tá bom. Antes de mais nada, bom dia a todos, né, gente? Henrique, complexo e interessante. Tá? A pergunta que eu vou te fazer, de certa forma, tem uma grande chance de quem responder é a professora Paula Paraguaçu. Ela está presente? Tá. Que é o seguinte, você falou de várias coisas relacionadas a metabolismo. Tá? E aí eu fiquei pensando numa coisa. Você está propondo um programa periodizado e um não periodizado. Legal. Mas vai ter algum controle alimentar? Porque, como a questão metabólica ela é muito relevante, inclusive você falou isso na sua apresentação, a minha dúvida era até que ponto você vai ter que fazer um controle alimentar ou não, para que você não inclua aí uma variável sobre a qual você não tenha controle. Sim, aí isso seria uma discussão que a gente poderia ter junto ao grupo, pensando com colegas da nutrição, né? Então, como o nosso laboratório ele é multidisciplinar, né? Tem vários profissionais da saúde e de outros departamentos envolvidos, então seria uma discussão que eu poderia ter com uma nutricionista ou um nutricionista na área oncológica, para pensar o quanto que essas dietas poderiam influenciar em redução ou aumento de viés de variável, né? Então, de fato, os aspectos metabólicos induzem problemas imunometabólicos também, né? Então, a inflamação também é um produto do metabolismo. Então, seria talvez interessante fazer um controle da dieta desses indivíduos. Só que a gente teria que ver como que organizaria isso, né? Não, eu nem sei como que faz isso, porque eu não sou nutricionista. Tá? Eu só fiquei pensando que, como o efeito da questão metabólica é muito importante, que isso aí poderia ser, como também pode ser um viés ao sono, como também pode ser um viés se a pessoa está trabalhando ou não. Então, tem várias coisas que a gente tem que pensar também para a gente cercar dentro do seu N amostral para não trazer para não ter variáveis intervenientes em excessivas, né? Então. Ou excessivamente intervenientes. E eu penso da seguinte forma, professor. Normalmente esses pacientes eles são encaminhados para uma dieta específica, entendeu? Então, muito provavelmente, se eu for interferir na dieta, eu vou gerar um empecilho do tratamento também. Então, talvez seja interessante eu não controlar, pela minha pesquisa, não controlar a dieta desses indivíduos, e sim eles seguirem as dietas
propostas do tratamento de cada um, personalizado, né? Não, mas aí, nesse caso, você tem um controle da dieta. A questão é porque a pessoa vai estar seguindo. O que você pode fazer no seu critério de inclusão, colocar que a pessoa tem que estar submetida ao programa de dieta prescrito para o caso dela. Ah, Que sim. aí você, porque aí você vai ter alguém que está com a dieta controlada. Pelo menos na teoria, né? Na prática, o cara pode estar comendo tudo escondido. Sim, sim. Mas pelo menos foi feito ali uma requisição, né? Exato. Aí eu acho que você pode incluir isso como critério de inclusão, então. E aí Pra não seria uma submeter coisa. a dieta. E não seria uma coisa padronizada por mim. E sim, cada paciente vai ter a sua própria dieta que foi prescrita por conta do tratamento, né? Exato. Acho que Beleza, a questão de ótimo. colocar como critério de inclusão ficou uma boa. Ótimo, Porque aí professor. você Obrigado. cerca isso. Legal. Tá? No mais, bom, essa era a principal coisa que me chamou a atenção, exatamente porque você está, inclusive, verificando resposta imunometabólica. Te dar os parabéns pela apresentação visualmente muito legal. Você escolheu bem as figuras, ficou fácil de acompanhar. Tá aí, bola para frente. Talvez você tenha que futuramente rever um pouco a quantidade de variáveis que você está analisando em função da complexidade da análise de cada uma delas. Né? Ou então definir dentro de cada uma desses domínios metabólicos, digamos assim, né, metabólicos e biológicos, qual variável que é mais relevante para você acompanhar e diminuir um pouco a quantidade de dados a serem analisados. Mas como proposta de pesquisa, eu gostei bem. Obrigado, professor. Tá? Pode seguir agora é o professor Cláudio? Professor Arthur, obrigado, professor Arthur. Renato. Professor Arthur, por favor. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo está me escutando bem? Posso começar? Sim, pode sim. Beleza. Henrique, eu tinha participado da sua banca, né, de concurso para ser aluno da Unirio, então já tinha visto a sua apresentação. Primeira coisa, vale a pena reforçar, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo seu domínio, desde a fisiologia até a parte de biologia molecular. Eu acho que esse é um conhecimento muito interessante, é uma fronteira que alguns professores de educação física começam a explorar, e eu acho que é o futuro da nossa profissão. Então, dá para ver que você tem um ótimo conhecimento a respeito disso. Então, meus parabéns. Antes de eu chegar na pergunta derradeira, que eu já te fiz há alguns meses, não sei se você já tem uma resposta, principalmente como a gente está no mini simpósio, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve discussão. Você está comparando modelos de periodização. É uma pergunta interessante. No entanto, eu ainda tenho uma dúvida anterior aos modelos, que é na relação de volume e intensidade. Tem um ditado muito antigo que fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Aqui no laboratório, diversos pesquisadores trabalharam com HIV. Eu fui um dos pesquisadores que participei desse estudo. E a gente consegue, através de uma revisão de literatura, perceber que exercícios de diferentes modalidades e diferentes intensidades podem ter um efeito positivo nessa população, como outras intensidades podem ter um efeito negativo. E eu acho que essa pergunta, ela vem antes até de definir um modelo de periodização. Eu não sei se existem ainda lacunas na literatura ou se você já conseguiu, através da sua revisão de literatura, ter certeza de qual é o volume, qual é a intensidade ideal para que seja treinado, para que você parta para pensar em como é que você vai periodizar. Então, é algo que eu acho que a gente podia discutir. O que você leu a respeito disso, cara? Professor, obrigado pela participação novamente aqui da discussão, né? Como você colocou, a gente já discutiu anteriormente, uns meses atrás, no meu ingresso, e é uma felicidade tê-lo de novo aí.
Eu dei mais uma revisada na literatura. Para paciente com câncer em especial, a literatura é escassa com relação às intensidades do treino, sobretudo nas respostas imunológicas. Contudo, a literatura sobre sistema imunológico e exercício físico para outras populações diversas, existe sim uma discussão sobre intensidade e volume das cargas com relação às respostas imunológicas. Então, hoje, o consenso ainda é de que treinos de alta intensidade ou então treinos de alto volume podem induzir uma imunossupressão. Então, você tem uma redução da contagem das células imunes e alguns estudos estão mostrando que há também uma redução das funções imunes de cada célula, né? Gerando algumas complicações, por isso que o consenso, por exemplo, tem uma publicação de 2011 ou 2012 que ainda está sendo reforçada nos dias atuais, que é quando se treina em alta intensidade, por exemplo, ou em alto volume, o ideal é que não se fique só nisso, né? Então você gere alguns ciclos, né? Pequenos ciclos de alta intensidade, pequenos ciclos de alto volume, mas que seja depois realizado treinos recuperativos, regenerativos. Se a gente for parar para pensar, isso é quase um modelo de uma periodização clássica daquilo que a gente já conhece. Então, ora treinos mais intensos, ora treinos menos intensos, porque os treinos intensos otimizam respostas de condicionamento físico, né? Melhoram o VO2 máximo, melhoram força e assim por diante, mas também geram um estresse muito grande. E aí você precisa colocar ali treinos focados na recuperação depois de treinos intensos. Então não dá para ficar só em treino em alta intensidade. Se isso já acontece em uma população normal, geral, inclusive em atletas que estão preparados para esse tipo de carga de treino, imagina um sujeito com HIV ou um sujeito com câncer que justamente tem implicações imunológicas do tratamento ou da própria doença. Então talvez não seja coerente ficar em treinos de alta intensidade o tempo todo. Teria que periodizar, ciclando as cargas de alta intensidade e moderada intensidade ou baixa intensidade, conforme as respostas. Por isso que é a minha discussão. Os treinos periodizados de forma engessada ou treino periodizado a posteriori, ou seja, conforme os sintomas do sujeito vai aparecendo, e a gente vai modulando as cargas de forma meio que personalizada mesmo, né? Então, o sujeito naquela semana começou a apresentar respostas imunológicas problemáticas, fadiga, essas coisas todas, então tá na hora de ter um treino regenerativo naquela semana, né? Então, é mais ou menos a discussão que eu gostaria de ter. Então, não tem uma literatura tão ampla para o paciente com câncer. O que dá para fazer seria pequenos projetos pilotos que antecederiam a pesquisa principal. Então, seria uma derivação. Faria uma derivação, faria ali uns pilotinhos antes, então permitiria ali responder parcialmente essa relação de cargas e assim me subsidiar na hora de fazer as periodizações, né? Eu só acho que aí você vai estar se propondo a fazer uma tese de doutorado, que eu tenho medo de você tentar abraçar o mundo e falhar, porque o projeto inicial já era complexo. Você acrescentar esses outros objetivos específicos aumentam a complexidade e vão aumentar ainda mais o preço, que vai ser a minha última pergunta. Eu temo que você, ao se propor a discutir os modelos de periodização sem ter respostas a respeito de que efeito tem cada variação na intensidade isoladamente, você vai se deparar com uma discussão especulativa lá na frente. Tenho certeza que você, com um trabalho complexo como esse, você não quer publicar isso numa revista de baixo impacto. Não sei se é a hora de partir para discutir a periodização e não dar um passo atrás e pensar em discutir as respostas fisiológicas e metabólicas de pacientes com câncer submetidos a diferentes intensidades de treino. O que você podia fazer para tentar ter dois objetivos dentro do mesmo desenho experimental é fazer a avaliação das mudanças metabólicas, seja lá o que você está marcando, no final de cada mesociclo, porque dentro de um mesociclo você vai estabelecer uma mesma relação de volume e intensidade. Você vai periodizar quando você troca de mesociclos, certo? Certo, professor. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu achar.
Ele tá aqui, ó. Então, durante a cada 4 semanas, analisar, por exemplo, as respostas inflamatórias, né? Sim, só que aí você vai ter um problema, que é o quanto disso é efeito residual do mesociclo anterior. Para você verificar aquela relação, os efeitos daquela relação de volume e intensidade, você vai ter que fazer um período de washout. Esse vai ser o problema. Porque se você se propuser, então tá, eu vou a cada 4 semanas, que é mais ou menos um mesociclo, onde os meus pacientes vão treinar na mesma relação de volume e intensidade, eu vou verificar o efeito metabólico depois desse período de treino. Só que o quanto aquilo é exclusivamente daquele mesociclo, daquelas 4 semanas anteriores, e quanto aquilo é de efeito residual. Você vai ficar com as mãos atadas. Entendi. Eu acho que o teu trabalho está muito bem apontado. Ele tá assim, a sua mira tá ótima. Eu só acho que você tem que dar assim aquele cuidado de ser um pouquinho menos idealista, eu acho que na sua pesquisa, de querer fazer algo espetacular e de repente dar um tiro no pé. Não estou falando para você desistir, eu estou falando para você ter um pouquinho mais de cuidado e de paciência nessa fase final, porque talvez você está mirando uma coisa muito complexa e você vai chegar perto, mas não vai conseguir atingir aquele objetivo. E eu acho que essa questão do efeito metabólico de cada mesociclo, você tem que ter ela respondida antes de você se propor a responder essa pergunta final, que é comparar os modelos de periodização. Certo? Sim, certo. Aí, professor, talvez até, vamos dizer assim, solicitar a ajuda dos parceiros do laboratório, então alunos de iniciação científica, de mestrado, enfim, e aí conseguir, por exemplo, responder essas perguntas antes de começar esse meu experimento do doutorado, entendeu? Então, talvez esse passo antes poderia acontecer com a ajuda de outros pesquisadores, né? Pode ser, de repente, um projeto maior. Tem um professor aqui do UFMT, chama Fabrício Voltarelli, ele trabalha com câncer. Você já deve ter lido alguma coisa sobre câncer e exercício dele. Eu posso te colocar em contato com ele. É um cara que, embora ele não faça parte do Labim, ele pode ser um pesquisador, colaborador do nosso grupo em relação a isso. É um cara que você pode discutir com ele a respeito disso. Acho que ele vai poder contribuir também. Sim, e aí poderia derivar, isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, do meu projeto poderia ter algumas vertentes, poderia ter alguns braços que outros pesquisadores poderiam colaborar e assim fazer essas respostas, responder essas questões antecedentes, né? E aí, com esses dados, aí sim elaborar os modelos de periodização para o meu projeto, né? Talvez seria um caminho. Pode ser também. Tá? Eu vou resumir aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo também. Então, eu acho que é uma questão. Vale a pena você dar uma lida a respeito de razão neutrófilo linfócito. Eu sei que razão neutrófilo linfócito é um marcador de prognóstico de recuperação do câncer e é uma técnica fácil de você fazer, porque provavelmente você vai fazer um leucograma aqui sempre que você fizer essas dosagens, então você analisar a razão neutrófilo linfócito, eu acho que é uma questão interessante. Tá? Você vai ter todas as ferramentas ali e ela é um marcador, ele é muito volátil, então ele não é perfeito, mas talvez você tenha alguns resultados interessantes. E por último, a mesma pergunta que eu te fiz lá atrás, da onde vai sair o dinheiro para pagar por isso tudo? Porque seus testes são caros. Professor, eu estou fazendo parcerias já, eu já vou fazer um contato com o professor Negrão do INCOR, que está trabalhando com cardio-onco, lá na USP, na Escola de Educação Física, e tem um colega de mestrado lá que ingressou nessa área também, cardio-onco, que disponibilizaria talvez ali o laboratório. Com relação aos pacientes, eu posso fazer um acordo com os laboratórios de análises clínicas, como isso já aconteceu, por exemplo, no meu mestrado. No meu mestrado, eu tive parceria de laboratório. Então, isso poderia reduzir bastante os custos, né? Sim, é uma questão que você definitivamente vai ter que correr atrás, porque é algo que, enfim,
não dá para fazer pesquisa sem ter financiamento. No mais, cara, sim. Mais uma vez, parabéns. Acho que vai sair uma tese super legal do seu doutorado. Obrigado, professor. De nada. Obrigada, professor Arthur. Professor... Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Henrique. Bom dia, professor. Primeiro, é muito bom ver todos vocês, né? Mesmo que dessa forma. Eu participei do primeiro evento e alternadamente de alguns outros, então é muito bom estar novamente compartilhando aí, ouvindo vocês todos, né? Então, Henrique, parabéns pelo projeto, pelo trabalho que você pretende executar. Então, eu vou tentar ser bem sucinto, né? Para não ser repetitivo também com algumas coisas que os colegas já fizeram. Eu observei algumas coisas pormenores, né? E alguns questionamentos que eu quero fazer também dentro do que o Arthur já falou e do Renato também. Alguma coisa pormenor que você pode verificar depois, mas é uma preocupação que você pode ter lá na frente, né? Por exemplo, eu achei o título muito grande, eu acho que você poderia repensar ele no sentido de diminuir algumas palavras sem que isso perca sentido no seu trabalho, tá? Por exemplo, na minha opinião, você poderia tirar programas de exercícios físicos e emendar, né? Com câncer de mama submetidos a diferentes formas de periodização. Eu acho que já completaria. Por que eu estou falando isso? Pode ser uma coisa meio boba, mas lá na frente você vai encontrar os periódicos que vão limitar o número de palavras no seu título de artigos. Então, você vai ter que colocar 15 palavras, então isso tu vai ter que fazer um exercício, né, de síntese muito grande. E, às vezes, isso já pode ser um treinamento para ti aí no próprio título da tua tese, tá? E aí, entrando nas questões dos protocolos, né, das tuas variáveis, eu vejo as tuas variáveis de desfecho primário, né, e as variáveis de desfecho secundário. Eu acredito que a questão imunológica deva ser o primário, né, no teu trabalho. E olhando o que o Renato estava falando sobre a questão da alimentação, né, você disse que muito provavelmente os voluntários todos já estejam, né, com um programa de dieta. Então, se esses voluntários já estão com um programa de dieta, você poderia procurar um protocolo só que confirmasse o que eles comem, qual é a alimentação dele, e inserisse isso no seu trabalho, né? Por que eu estou falando isso? Porque como o teu trabalho ainda não iniciou, o quanto você puder, né, e aí eu concordo com o Renato, se cercar de diminuir as possíveis, né, interveniências, vai ser melhor para você, né? Eu sei que não dá para controlar isso, não dá para controlar tudo, mas se eles já estão fazendo um programa, então você pode citar isso no trabalho, né, com um protocolo. Olha, os voluntários encontram-se com esse tipo de dieta e mostra os dados, mesmo que de forma, né, descritiva. E a outra questão que me veio à memória agora é o que tipo de tratamento medicamentoso esses voluntários vão estar fazendo, que eu acredito que também seja uma coisa que deva ser inserida no teu trabalho, porque muito provavelmente esses medicamentos eles vão estar interferindo na sarcopenia, na osteopenia, né, dos teus voluntários. E, de alguma forma, né, você vai estar suprindo isso com o treinamento, né? Então, eu já fiz alguns trabalhos com lúpus, e eu sei, por exemplo, que o corticoide ele interfere no metabolismo ósseo. E os nossos voluntários, quando eles tinham um aumento do corticoide, na dosagem do corticoide,
era muito difícil deles seguirem a periodização. E aí eu acho que aí entra também na questão que o Arthur estava perguntando, que estava sendo o debate em relação à periodização, né? Como controlar a periodização, por exemplo, no estado agudo, né, de complicação da doença, que uma dosagem, por exemplo, seja aumentada, né? Eu vi que você falou sobre período de tratamento semanal, quinzenal, mensal, né? Mas eu acredito que também isso seja um ponto complexo do teu trabalho, de como controlar isso com aumento ou diminuição da quantidade do tratamento medicamentoso, né? E eu acredito que isso também seja um ponto que você deva citar dentro do seu método, né? Detalhar o tratamento medicamentoso que essas pessoas estão fazendo. Porque, muito provavelmente, se você não fizer isso, ou você vai ter que fazer aquele famoso parágrafo lá no final, né, das adversidades do trabalho, né, e recomendando para novos estudos, ou você vai realmente ter mais, não digo de controle de tudo, né, mas tentar fazer com que você mostre os seus resultados e mostre que você tentou, né, fazer uma descrição, pelo menos, do que não foi possível de ser controlado. Então, são essas duas questões básicas aí, chaves, que eu identifiquei e que talvez possa te fazer pensar melhor nessas variáveis, tanto da alimentação quanto do medicamento, para que o teu trabalho fique ainda mais rico, né? E como o Arthur falou, a gente faz uma tese e a gente pensa sempre em publicar nos melhores lugares. Então, eu acredito que quanto mais tentativas de controlar as variáveis, logicamente, melhor o teu trabalho vai oferecer melhores publicações. Eu não sei se eu me fiz entender sobre essas duas questões, né? Mas aí fica esse alerta, né, na periodização sobre essa questão do medicamento, né, de como é que você vai poder sentar para verificar isso, né? Eu estou te falando isso porque eu já tive uma experiência de orientação com pacientes com lúpus, e tem essa questão do medicamento, ela é forte, ela às vezes até impede do paciente fazer a sessão, né? E aí a gente fica pensando, né, se a medicação aumentou a dose, né, do corticoide, por exemplo, no caso que eu estudei mais, que eu estudo mais, que é a densidade óssea, e aí você tem uma diminuição do metabolismo ósseo, então isso vai fazer gerar uma osteopenia ou uma osteoporose, e o que recomenda-se para isso é uma intensidade alta. Mas como fazer a intensidade alta nesse período que a pessoa praticamente não está conseguindo executar o exercício? Então, fica a gente fica meio que amarrado, né, dentro da periodização de como executar, tendo em vista que essa variável da medicação, do tratamento medicamentoso para esse tipo de paciente, ele é muito forte. Tá certo, Rick? Sim, professor. Então, eu queria esses, tá? Com relação a essa parte, professor, é igual a questão da dieta. Hoje não tem uma padronização fixa com relação, por exemplo, à administração de quimioterapia. Aí vai ter paciente que vai fazer quimioterapia junto com radioterapia, vai ter paciente que vai usar tamoxifeno, por exemplo. Então, o que vai acontecer, no final das contas, é que tanto a dieta quanto o tratamento, eles são meio que personalizados hoje, né? E aí, com isso, eu consigo, por exemplo, não que eu vou impor o tipo da dieta ou que eu vou estabelecer um padrão de medicamentos, porque isso vai ser impossível, né? E aí, nos dias de hoje. Agora, o que dá para fazer é um recordatório do que os pacientes estão administrando de fármacos, assim como de nutrientes, de dieta, e aí, com isso, fazer um estudo quali-quant, por exemplo, em cima disso, e aí estabelecer, os sujeitos eles estão usando mais esse tipo de medicamento, ou mais esse tipo de dieta, e fazer algum tipo de correlação nesse aspecto, né? Sim, eu pensei, Henrique, em você demonstrar isso, né?
Por exemplo, nos meus trabalhos que eu já fiz com densidade óssea, né, os revisores, né, de artigo sempre faziam a pergunta do medicamento, né, como é que você faz um trabalho de aplicação de um programa de exercício, mas você essas pessoas não tomavam medicamento, né? Então, eu passei a descrever. É claro que a gente não vai interferir no que o médico, no tratamento medicamentoso, mas, por exemplo, eu comecei a descrever quantos voluntários tomavam landronato mais vitamina D, quantos voluntários tomavam residronato, mais, entendeu? Então, sim, um assim, recordatório. Isso, exatamente. Então, ter essa demonstração, isso não vai fazer com que, logicamente, a gente interfira na medicação, nem mas a gente está mostrando o que está acontecendo com essas pessoas. E quem vai estar avaliando os artigos, né, vai ter pelo menos uma ideia ali do que aconteceu e talvez o que isso possa ter inferido ou não nas respostas do treinamento. Que aí, é claro, a gente vai jogar para estudos, né, futuros, novas pesquisas. Mas eu acho que não dá para a gente não mostrar isso dentro dos trabalhos. Sim. Perfeito, professor. Ok, então é isso. Então, agradeço pela participação, agradeço ao professor Stélio, né, que é muito bom revê-lo aí bem, e desejo que você consiga realizar o trabalho que realmente é complexo, tem muitas variáveis, né? Há uma dúvida que me veio antes, né? Essa questão psicobiológica, na parte psico, você vai usar um protocolo específico ou você já tem dentro dos protocolos, né, relacionados ao câncer mesmo? Então, entraria na questão dos questionários, né, professor? Então, hoje, que nem, você tem o questionário PIPER e o FACT-B, que são questionários que analisam fadiga geral das pacientes com câncer de mama, e o PIPER é de paciente com câncer em geral. Os dois questionários têm alguns domínios. Então, domínio comportamental, domínio sensorial, domínio cognitivo, domínio social e assim por diante. Então, cada questionário tem de 3 a 4 domínios, e com isso eu consigo fazer, por exemplo, uma correlação entre os níveis desses domínios com relação à fadiga nesses domínios, ou estresse desses domínios, e fazer uma correlação, por exemplo, com inflamação, com resposta inflamatória, com redução de força ou aumento de força muscular, melhora de capacidade cardiorrespiratória e assim por diante, entendeu? Certo. E seria justamente o instrumento. Eles podem ser aplicados por outros profissionais ou precisa ser por psicólogo? Não, por qualquer profissional. É um questionário muito simples, ele é autorizado para... Eu uso no dia a dia com meus pacientes hoje, por exemplo, né? Justamente para periodizar treino. Então, naquela semana eu verifico fadiga e estresse dos pacientes com câncer, justamente para elaborar a próxima semana de cargas de treino, entendeu? Beleza.